Olá! Hoje nós vamos falar sobre o sistema cardiovascular. Trata-se do tema 1 da unidade 2 do livro de ciências do 8º ano. O sistema cardiovascular nada mais é do que o sistema responsável pela circulação do sangue no nosso organismo. Então, antigamente, ele era chamado de sistema circulatório, devido a essa característica de circulação do sangue. Porém, atualmente, a gente chama de sistema cardiovascular, exatamente por ser formado por coração e vasos sanguíneos, por onde vai circular o sangue, certo? Então, a gente tem aí abaixo uma imagem representativa do sistema cardiovascular, onde temos o coração, aqui ao centro, mais ou menos abaixo do osso externo, com a ponta voltada para o lado esquerdo, que é o que faz com que a gente consiga perceber os batimentos cardíacos mais fortes do lado esquerdo, mas na verdade ele está aqui ao centro, certo? Então, sistema cardiovascular, sistema formado por coração, vasos sanguíneos e sangue. Os vasos sanguíneos são de 3 tipos. Então, nada mais são também do que redes de tubos de paredes elásticas que conduzem o sangue pelo corpo. Dependendo do sentido e do calibre desse vaso, ele pode ser classificado em artérias, veias e capilares sanguíneos. Como a gente vai ver agora nas próximas telas, a diferença básica entre eles. As artérias são os vasos sanguíneos que levam sangue do coração para todos os tecidos do corpo. Então, nós vamos ter a artéria sempre saindo do coração para os outros tecidos, certo? Esse é o sentido dele. E se ele sai do coração para os outros tecidos, a gente já deduz o quê? Que as artérias, na sua maioria, transportam sangue oxigenado, porque o sangue passou a receber o oxigênio, então vai ser distribuído para todas as partes, que depois, nos temas seguintes, a gente vai estudar com mais detalhes. Uma característica também das artérias é que elas se ramificam, formando as arteríolas e também formando os capilares arteriais, que a gente vai falar lá na frente. As paredes das artérias são grossas e elásticas, formadas por musculatura não estriada. Essa característica faz com que as artérias consigam suportar uma grande pressão sanguínea. Por isso, quando a gente vai verificar a pressão, se faz o quê? Se fala em pressão arterial, porque realmente quem suporta uma grande pressão sanguínea são as artérias. As veias, elas não têm essa capacidade de suporte. As veias, elas transportam sangue dos tecidos do corpo para o coração. Então, ela tem esse sentido de vir, para a gente lembrar, ó, só isso. As veias são os vasos sanguíneos que vêm para o coração. São formadas também por musculatura não estriada, mas apresentam menor diâmetro e são dotadas de paredes mais finas. Então, por isso, elas não têm tanta pressão de sangue. Quando a gente vai fazer exame laboratorial, a gente faz retirando sangue de onde? Das nossas veias, certo? Por quê? Porque não vai ter tanta pressão arterial, como lá a gente tem na artéria. Então, pressão é na artéria, pressão arterial. Sangue para fazer exames vem da veia, que não tem pressão. Aí, geralmente, faz dessa região aqui do braço, mas isso não é regra, pode ser de qualquer veia. Essa é porque é mais fácil de visualizar e de conseguir alcançar. Uma outra característica das veias é que elas possuem válvulas. Qual a função das válvulas? É evitar o refluxo sanguíneo.
Então, é uma característica também diferencial em relação às artérias. Então, a gente falou o quê? Que as veias trazem o sangue do corpo para o coração. Já as artérias levam sangue do coração para o corpo. E aí eu comentei com vocês que as artérias, elas levam sangue oxigenado, enquanto as veias trazem sangue não oxigenado. Mas toda regra, como a gente sabe, tem exceção. Então a gente tem aqui a exceção. Se vocês observarem para essa imagem, o que é que a gente vai ver? As veias estão com a coloração azul. Mas tem uma exceção, que tem uma veia que não carrega sangue não oxigenado, que são as veias pulmonares. São as veias que vêm do coração, elas já vêm com sangue oxigenado. Por isso elas estão aí na imagem de vermelho. No caso das artérias, acontece a mesma coisa. Então, as artérias elas estão pintadas na imagem ilustrativa de vermelho. No entanto, tem uma artéria que não está pintada de vermelho, porque ela é a única artéria que transporta sangue não oxigenado, que é a artéria pulmonar. Então, quando a gente falar de veia e artéria, nós vamos lembrar que existe essa exceção entre a veia pulmonar e a artéria pulmonar, que elas são o contrário de todas as outras veias e artérias, tá bem? E os capilares? Os capilares são vasos com diâmetro muito pequeno. Por isso o nome capilar vem de cabelo mesmo. Então, são vasos que possuem um diâmetro muito pequeno e uma parede constituída apenas por uma camada de células. Qual a importância disso? Permitir uma troca entre tecidos e sangue. Por exemplo, aqui na ponta dos nossos dedos, o que é que a gente vai ter? Uma região bem fina. Então, vai ser importante que eu tenha o quê? Capilares, que são o quê? Arteriais e venosos, que vão se ramificar até conseguir chegar a essas regiões mais fininhas do nosso corpo, tá bom? Então, cada um deles, seja artéria, seja veia, seja capilares, vai ter a sua função específica e a sua importância para a nossa sobrevivência. Aqui eu peguei a imagem do nosso livro de ciências só para que a gente possa visualizar como é que acontece o sistema circulatório dentro do nosso corpo. Então, como vocês podem ver, está aí distribuído por todo o nosso corpo. Sejam artérias, sejam veias ou sejam capilares, mas está presente por todo o nosso corpo, fazendo o que a gente falou lá na primeira tela, a circulação do sangue, que é muito importante para todos nós. Então, aqui a gente encerra o tema 1 da unidade 2, livro de ciências do 8º ano, e vamos estudar para fazer dar certo.